Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta manhã de sexta-feira. Eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema muito importante, que são as cortinas de fumaça cada vez mais espessa que o nosso presidente Jair Bolsonaro vem produzindo e que vem camuflando, vem acobertando as ações de Paulo Guedes nos bastidores da economia. Paulo Guedes tem conseguido passar uma boiada de reformas neoliberais que vão agravar muito o problema social brasileiro. É sobre isso que eu quero conversar com vocês, só que antes disso eu tenho que pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal e ative o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e vai poder nos ajudar compartilhando os nossos vídeos, e isso fará o nosso canal continuar a crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. Pois bem, desde janeiro, que aqui no canal a gente vem chamando a atenção para a necessidade do ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentar um plano de contingenciamento e enfrentamento para a crise de Covid-19, que está se mostrando ser uma das maiores crises da história recente da humanidade. O presidente Jair Bolsonaro, desde janeiro, ele vem adotando uma postura de atrair os holofotes da mídia diariamente para si em relação à pandemia de Covid-19, criando uma polêmica atrás da outra. E isso, no meu modo de ver, é uma cortina de fumaça que está fazendo com que o Paulo Guedes se sinta mais à vontade para emplacar as suas reformas que em tempos normais ele não conseguiria emplacar. O Paulo Guedes, na economia, dormiu no ponto. Nós não poderíamos esperar uma outra postura dele partindo de um financista que não tem sensibilidade para as questões sociais. Paulo Guedes, ele vive em outro mundo, ele não vive no mundo que as pessoas normais vivem. Pois bem, e aí o fato é que o Ministério da Economia não se preparou, de forma proposital até, e quando a crise chegou, que as pessoas começaram a ter enormes necessidades, o governo não estava preparado para atender as pessoas com auxílio emergencial, sequer tinha um cadastro para ter as informações básicas que permitissem pagar as pessoas. As pessoas estavam se acotovelando e ainda estão se acotovelando nas portas das agências da Caixa Econômica Federal. Bem, mas o Paulo Guedes, ele se preocupou rapidamente em aprovar uma PEC, em preparar uma PEC, um projeto de emenda constitucional, que foi apelidado de PEC de guerra, para ser aprovado no Congresso Nacional. E essa PEC foi aprovada em maio. Um dos dispositivos dessa PEC permite ao Banco Central comprar títulos da dívida privada de empresas e de bancos. Ou seja, o Paulo Guedes se preocupou primeiro em blindar as grandes empresas e o grande capital representado pelos bancos e deixou a população, o grosso da população, à míngua. Com esse dispositivo, o Banco Central está comprando a carteira ou as carteiras de dívida privada de empresas e bancos, dando liquidez a grandes empresas e aos bancos que estão blindados nesse momento de crise que a população brasileira e a humanidade enfrentam. Bom, aí a coisa começa a avançar e essa semana saiu um relatório de uma ONG chamada Oxfam, apontando que os 42 bilionários brasileiros aumentaram o seu patrimônio de março a junho, ou seja, no período crítico da pandemia, em 34 bilhões de dólares. Isso mesmo, os ricos do Brasil ficando cada vez mais ricos porque a política do Paulo Guedes é essa. Enquanto isso, nós estamos chegando a quase 20 milhões de brasileiros desempregados, nós estamos já chegando a mais de 40 milhões de brasileiros vivendo na informalidade, ou seja, nós estamos chegando a um cenário tal de que quase metade da população brasileira caminha para o desemprego, para a informalidade e para o desalento, que são pessoas que desistiram de vez de buscar emprego. Bom, e aí o cenário vai se agravando na medida em que o IBGE também essa semana soltou um outro dado que 716 mil micro e pequenas empresas brasileiras durante a pandemia fecharam e não vão mais retornar às suas atividades. Aí eu pergunto, nesse cenário, qual foi a grande empresa brasileira, qual foi o banco brasileiro que faliu? Nenhum. Eu desafio aqui alguém mostrar qual foi a empresa, a grande empresa brasileira, o grande banco brasileiro que faliram
durante a pandemia. Então essa falência enorme se deve ao fato de que, enquanto o Paulo Guedes se esmera em aprovar numa PEC um dispositivo para proteger grandes empresas e bancos que podem vender os seus títulos de dívida para o Banco Central, as pequenas empresas, as microempresas, quando os empresários procuram os bancos oficiais para pegar empréstimos, não conseguem pegar empréstimo. Dados do IBGE mostram que dos recursos disponibilizados para micro e pequenas empresas enfrentarem a pandemia no Brasil, apenas 12% foram efetivamente contratados, devido às dificuldades impostas pelos bancos públicos para que micro e pequenos empresários acessem esse crédito. O próprio Paulo Guedes reconheceu que as dificuldades são grandes. Há relato aqui, gente, no YouTube, de youtuber que tem empresa, tem pequena empresa, que diz que foi buscar 120 mil reais de empréstimo na Caixa Econômica, um banco oficial, e o gerente disse, não, você tem que dar outros 120 mil em garantia. Ora, qual é o empresário, o pequeno empresário com dificuldade que vai pegar 120 mil reais de empréstimo, vai se endividar para tentar garantir a folha de pagamento dos seus funcionários por 3 ou 4 meses e assim manter o seu negócio minimamente funcionando, que vai ter outros 120 mil para dar em garantia? É meio ilógico, tá? E aí o banco vem com a solução. Olha só a solução. Não, você pega 240 mil emprestados, fica com 120 mil para manter o seu negócio funcionando e os outros 120 ficam depositados numa poupança garantia. E você vai pagar juros em cima de 240 mil. É muita maldade desse governo com o micro e pequeno empresário. Daí esses números absurdos de 716 mil pequenas empresas que fecharam e não vão mais abrir as suas portas mesmo após a pandemia. Isso tem feito com que o desemprego aumente, porque essas micro e pequenas empresas geram muitos empregos no país. Pois bem, a coisa vai avançando e vai ficando cada vez mais cruel, né? E o Paulo Guedes parece, ou aparentemente, ele não tem assim muita disposição em mudar a sua postura. Então, só para vocês terem uma ideia de até onde o Paulo Guedes está disposto a ir nessa cruzada maluca de saque aos cofres brasileiros, essa cruzada insana de assalto ao Brasil, o Banco do Brasil, que é o maior banco público do Brasil e que o Paulo Guedes diz que já quer privatizar o Banco do Brasil, vendeu uma carteira de títulos de dívida no valor de 3 bilhões de reais para o Banco BTG Pactual, que é um banco fundado pelo Paulo Guedes na década de 80, pelo valor de apenas 300 milhões de reais. Isso mesmo, o Banco do Brasil, pela primeira vez na sua história, pegou uma carteira de títulos de 3 bilhões de reais e repassou para um banco privado pela quantia de pouco mais de 10% do que valem esses títulos. Isso é um absurdo, é um crime tão grande que a Associação dos Funcionários do Banco do Brasil está entrando com ação, com denúncia junto ao Ministério Público para apurar esse fato nunca ocorrido na história do Banco do Brasil. Talvez tenha sido isso, inclusive, que tenha feito o presidente do Banco do Brasil pedir exoneração da função, porque as pessoas estão sendo coagidas dentro da função pública a fazer aquilo que o Paulo Guedes e aquilo que o Bolsonaro querem. E é nesse cenário desalentador, pessoal, que a economia brasileira está mergulhada, a economia brasileira comandada por Paulo Guedes, à revelia das maluquices do Bolsonaro, está sendo cada vez mais direcionada para o mercado rentista e para a concentração de riqueza nas mãos de um pequeno grupo. O projeto que o Bolsonaro e o Paulo Guedes têm para o Brasil é um projeto para grupos pequenos, para grupos minoritários, em detrimento de uma grande massa populacional miserável que está ficando faminta. Esse pessoal não tem compromisso com o social, esse pessoal não tem compromisso com o Brasil. Eles não têm um projeto de desenvolvimento e redução das desigualdades históricas desse país. Muito ao contrário, o projeto deles é um projeto de enriquecimento e empoderamento em cima das mortes provocadas pela Covid-19. É um pessoal que não tem o menor escrúpulo para estar à frente da gestão desse país e nós temos que estar denunciando esses crimes que estão sendo cometidos e que em algum momento eles terão que fazer o acerto de contas com a justiça e com o povo brasileiro.
Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, dá a tua curtida, um forte abraço e até a próxima.